E agora falando de Conselho Tutelar, em Nova Friburgo, o edital já foi publicado para a seleção de novos conselheiros através da eleição que acontecerá em outubro. Serão oferecidas 5 vagas para efetivos e 5 para suplentes. Na verdade, é um processo eleitoral, os conselheiros são eleitos pela sociedade. A gente montou o edital enquanto CMDCA e já publicamos as possibilidades de apresentar a documentação conforme esse edital. Já estão abertas desde 29/4 e elas se encerram em 25/5. Quem for funcionário público tem que se afastar do cargo, quem for nomeado tem que se afastar do cargo, quem for conselheiro tutelar tem até 40 dias antes da eleição para se afastar do cargo. De qualquer maneira, tem que apresentar toda a documentação exigida no edital. O edital é igual para todo mundo. Tem que ter escolaridade mínima de nível médio, tem que ter experiência no mínimo de 2 anos com criança e adolescente em alguma instituição e a comprovação disso, uma declaração da instituição dizendo que a pessoa prestou esse serviço e algumas outras exigências do edital, documentação particular, enfim, uma série de coisas. Isso passa por uma comissão do Conselho, essa comissão aprovando essa documentação, o candidato está apto a concorrer. Aí entra o prazo de processo eleitoral, ele faz a campanha dele, as pessoas votam, aí tem locais específicos, normalmente escolas, associação de moradores nos bairros, para coletar esses votos, né, com urna, tudo direitinho. As urnas vão para o Conselho, a gente abre a urna, inclusive com a presença do Ministério Público, conta os votos, os 5 primeiros colocados assumem as 5 vagas de titular e as outras 5 vagas de suplência para os votos consecutivos, né, nas pessoas logo abaixo. Então ficam 5 titulares e 5 suplentes. Férias do titular, o suplente assume. A gente convida o suplente a assumir. O suplente não recebe remuneração, só recebe se estiver ocupando o cargo no lugar do titular por alguma razão. E no caso, essas documentações, elas devem ser entregues aonde? No CMDCA. Acho que, se eu não estou enganada, de 8 às 4, mas o edital fala melhor, eu não tenho certeza do horário, mas é o horário de funcionamento do CMDCA. Normalmente a gente recebe o dia todo e ela entrega o envelope lacrado, fica lacrado até essa comissão se reunir no prazo do edital também, para avaliar quem está apto ou não. Quem tiver algum processo judicial ou administrativo não pode concorrer, mas se quiser se inscrever, a comissão é que vai rejeitar. Toda essa documentação é a comissão do CMDCA que rejeita ou aprova, nada é uma decisão isolada. E esse edital já foi publicado no site da Prefeitura? Foi no Diário Oficial, e aí normalmente o Diário Oficial eles colocam no site, mas se alguém quiser uma cópia, também tem cópia dele no CMDCA, pode passar lá e pegar com a Denizete. E agora, isso esclarecendo um pouquinho para a população, qual o papel do conselheiro tutelar? Na verdade, o Conselho Tutelar funciona em regime de plantão, eles atendem famílias, né, que eles recebem denúncias de maus tratos, de violação de direito, de negligência, e eles são investigadores dessas situações. Eles convocam famílias para conversar no Conselho Tutelar, eles fazem visitas às casas, escolas, enfim. Eles têm o papel de garantir para a criança e para o adolescente os direitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na verdade, o conselheiro tutelar tem que ser um conhecedor profundo do Estatuto da Criança e do Adolescente para poder exercer as suas funções. O papel da Secretaria de Assistência é prover uma estrutura física para esse conselho, então a gente tem funcionários da prefeitura, a gente tem 2 carros lá, então a gente garante gasolina, carro, motorista, auxiliar administrativo, pedagogo, psicólogo, assistente social, a gente tem uma coordenação da Casa dos Conselhos que dialoga com a gestão da secretaria e com a coordenação de um conselheiro. Então, na verdade, a gente tem e o Conselho vai fazendo esse papel, articula com as escolas, garante vagas de creche, a gente faz acompanhamento familiar, eles demandam para a gente, para os CRAs, a gente tem que se falar para poder dar conta do todo da família. Às vezes a família chega no Conselho Tutelar por uma questão com a criança, e a questão com a criança é gravíssima, mas às vezes não é a questão mais séria, às vezes tem coisas tão sérias quanto ou até mais graves naquele núcleo familiar que precisam ser trabalhadas. E aí quem trabalha isso são os CRAs, o CREAS, e aí por isso que tem que ter esse link com a Secretaria de Assistência.